Bem-vindo ao Além da Consulta, um podcast para falar sobre pediatria, a infância, a adolescência e os desafios do maternar e do paternar, sempre com embasamento científico e convidados renomados. Eu sou a Juliana Crespi, eu sou pediatra e mãe do Marcelo e da Carolina. Eu sou a Lígia Fonzar, sou pediatra e sou mãe da Laura. E para o episódio de hoje, escolhemos um tema muito presente na nossa prática diária, que é a alergia alimentar. E para falar desse tema, ninguém melhor, que é a maior sumidade no assunto, doutora Renata Coco. Muito obrigada, Renata, por você estar aqui. Para a gente é uma grande honra estar estreando esse podcast com a sua presença. Vou falar um pouquinho da Renata, né? A Renata tem especialização em alergia e imunologia e tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Paulo. É especialista em alergia alimentar pelo Mount Sinai School of Medicine de Nova York e atualmente é pesquisadora da faculdade na área de pediatria da faculdade do Hospital Israelita Albert Einstein. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui com vocês. A alergia alimentar é um tema que sempre gera muita dúvida. Tem muita desinformação e, infelizmente, muitos extremos. Então, desde diagnósticos exagerados até atrasos importantes ali na hora de fazer esse diagnóstico. A ideia hoje é trazer uma clareza sobre esse tema para as famílias. Então, começa contando pra gente, Renata, o que é alergia alimentar? Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui falando sobre isso, porque é bem isso, Juliana. Existem dois extremos, o sub e o super diagnóstico. Talvez eu até coloque mais alimento de volta para a criança do que retire. Por outro lado, a gente sabe que uma alergia alimentar não diagnosticada pode trazer consequências até potencialmente fatais. Então, esse espaço é uma coisa muito importante, porque a gente está cansada de ver algumas desinformações por aí, né? E alguma coisa que é dita muitas vezes acaba virando verdade e a impressão que a gente tem é que a gente enxuga gelo, né? Uhum. Quanto mais se fala, mais vem. Então, alergia alimentar é uma reação a alimento, lembrando que nem tudo que a gente come faz reação é alergia, né? Porque alergia é um termo tão comum ultimamente que qualquer coisa que se coloca na boca e faz alguma reação é taxado de alergia. Mas nem sempre é alergia essa questão, e eu tenho o envolvimento do sistema imunológico. Então, isso é alguma coisa de caráter genético, né, transmissível, assim, hereditariamente, que tem uma questão epigenética, né, do meio ambiente aí muito importante também, mas que eu tenho, assim, bem leigamente falando, uma alteração na regulação. E aí, de repente, o sistema imunológico começa a reconhecer proteínas do alimento como inimigas. E aí, se é inimigo, vamos tentar fazer alguma coisa para expulsar. E nessa tentativa de expulsão é que a gente vê algumas reações que são extremamente variáveis e que, de fato, podem, assim, levar a reações muito importantes. Mas é isso, assim, é alguma coisa relacionada com a ingestão do alimento, às vezes nem ingere, né? Só pela inalação realmente pode fazer algum tipo de reação, mas que tem esse envolvimento do sistema imunológico, diferente das intolerâncias, né? Isso, aproveitando. E quais reações são essas? Conta pra gente. O que a mãe e o pai têm que observar na criança? Tem que observar, né? Eu falo sempre assim, que ninguém conhece melhor a criança do que o pai e a mãe. Então, a gente dita algumas coisas mais comuns, mas, às vezes, assim, vem algumas alterações que precisam ser referidas para ver se aquilo tem relação ou não com a parte de alergia. Os sintomas da alergia alimentar, eles são muito vastos e individuais, variáveis, mas eu posso ter desde aquele bebê que entra em contato, a gente vai falar um pouquinho depois, mas algumas vezes pela dieta da mãe que veicula, né? Uhum. Principalmente o leite, e a criança mama pode ter um pouquinho de reação, mas o clássico daquelas que a gente fala assim, mediadas por IgE, que teoricamente são as mais graves, aquele bebê assim que ingere a fórmula e que de segundos até 2 horas desenvolve sintomas de pele. Então, urticária, né, que seriam as manchas avermelhadas, pode inchar olho, boca, pode ter vômitos, geralmente imediatos, pode ter diarreia também e pode chegar naquele pior cenário, né, que a gente chama de anafilaxia, que é diferente do choque anafilático, e que envolve 2 ou mais desses sistemas que a gente falou,
ou que pode comprometer de forma importante a parte respiratória, né? Uma falta de ar importante, ou cardiovascular, que é quando dá uma diminuição de queda de uma diminuição de pressão arterial, que aí é o choque mesmo, e que aí é considerado um caso mais grave. Mas isso, assim, tô falando do bebê do leite, mas isso pode se estender a qualquer alimento. E acho que é legal falar desse prazo, né, Renata? Para os pais observarem, porque muitas vezes a criança ingere o alimento hoje, aparece 3 bolinhas nas costas amanhã e vai falar, nossa, será que é reação? Isso mesmo. Acho que é isso que a gente tem que deixar claro. Essa questão de tempo entre a ingestão e o aparecimento dos sintomas é muito importante quando a gente faz aquela anamnese, né? A história. Então, geralmente, as clássicas, a criança ingere o alimento de segundos até 2 horas eu vejo a reação. É isso. Porque pensando principalmente na urticária, que é alguma coisa extremamente comum na infância, ela pode ser um sintoma muito comum na alergia alimentar. Mas a alergia alimentar não é a principal causa de urticária na infância. Maravilhoso, temos que deixar claro isso. Exatamente, assim, vamos pensar, assim, urticária, a grande maioria é inespecífica. E quando a gente tem, assim, uma infecção, pode ser viral, bacteriana, né, e pode aparecer como urticária mesmo, reacional. Então, isso é muito importante. Outra coisa também falando, a criança que já ingeriu, por exemplo, tô falando do leite, do ovo, que são as mais comuns, mas já ingeriu, por exemplo, o ano inteiro. Aí, de repente, com 1 ano, 2 anos, ela aparece com a urticária. Muita gente acaba tirando leite dessa dieta. E não é bem assim, né? A história dessas alergias clássicas é 2ª, 3ª vez de contato, no máximo 1 semana. Não vamos esperar tanto tempo assim para achar que aquele alimento... Eu tô falando leite e ovo porque amendoim, castanhas, isso pode mudar um pouquinho. Peixe, frutos do mar, né? Tá. E pegando esse gancho que você trouxe, que a alergia alimentar ela é genética, né? Por que a mãe ou o pai dessa criança tem uma alergia a ovo ou amendoim? Essa criança necessariamente vai ter a mesma alergia? Quando eu falei genética, assim, eles têm essa carga que é transmitida por parentes, principalmente de 1º grau, né? Então, pai, mãe ou irmãos com alergia alimentar, a chance da criança apresentar é maior. Mas não necessariamente a mesma alergia que o pai e a mãe tiveram ou têm, né? Pode ser qualquer alergia. Então, pai, mãe e irmão com asma, rinite, dermatite atópica ou alergia alimentar, eu tenho uma maior probabilidade. Agora, eu vou dar um parênteses para vocês. Eu não sei o que está acontecendo no mundo, porque cada vez mais eu vejo famílias que não têm nenhum parente com alergias fazendo uma reação importante com 2 anos, assim, principalmente castanha, e que acaba indo para o pronto-socorro, são alergias graves. E é por isso que no começo eu mencionei essa coisa da epigenética, né? O quanto que esses fatores, isso é uma das linhas de pesquisa que mais me interessa ultimamente, mas o quanto que esses fatores externos estão relacionados com a mudança do DNA dos pais em vida e que pode transmitir para essa nova geração de uma forma que a gente não está entendendo. E aí, assim, todo mundo fala, mas por quê? Né? Na minha época, a gente comia as coisas e que não acontecia nada, não tinha tanta alergia. De fato, eu comecei a fazer algumas pesquisas a respeito desse tema. Não sei se vocês já ouviram falar assim, bom, ultraprocessados está mais do que, né, agrotóxicos também. Mas tem algumas substâncias, eu fico chocada com isso até hoje, por isso que eu acho interessante vir falar. Vocês sabiam que tem uma substância que chama lauril sulfato, que tem até na pasta de dente? Tem vários cosméticos isso. Vários cosméticos. Vários. É um dos primeiros que aparece. Exatamente. Tem surgindo alguns agora que estão sem. Isso. Exatamente como um diferencial. Por conta disso. Porque assim, é um saponáceo. Ele quebra. E ele tem uma ação na barreira epitelial de todo do trato gastrointestinal. Então, de repente, essa alteração da barreira, por conta dessas sabão de máquina de lavar, louça, pasta de dente, sabonete, tudo isso... Tô falando pasta de dente porque um pouquinho sempre acaba se ingerindo, né, na criança. Isso pode levar a uma disruptura dessa barreira e aí a proteína que deve ser quebrada antes de ser absorvida, ela é absorvida de forma maior. Então, é uma das razões que aí o pessoal tá falando assim, essa questão da barreira epitelial, olha quanta coisa que pode alterar. Barreira, a disbiose, né? Que é aquela alteração de flora intestinal, de microbiota e tal. Então, a gente está rodeada de fatores que podem alterar. E aí, eu tô falando tudo isso porque
traz a carga genética, mas tem outros fatores que a gente nem imagina que estão relacionados, e a gente está vendo o quanto essas alergias estão aumentando, né? E realmente estão aumentando, Elas né? estão aumentando de fato. Eu sempre comparo eu comigo mesma, porque como eu faço isso faz uns 30 anos já. Com esse rosto baby aí. Opa, né? Vamos mudar de assunto. Mas assim, sei lá, de 20 anos para cá, mas nitidamente, assim, a prevalência está aumentando. A gente talvez faça mais o diagnóstico mesmo, mas que elas estão aumentando, como todas as doenças do sistema imunológico, doença celíaca, né, as doenças autoimunes de uma forma geral, diabetes tipo 1. Então, tá havendo sim, e a gente não imagina o que essa vida moderna está fazendo com os nossos filhos. Exato. Antes de entrar em temas mais específicos, eu queria que você falasse pra gente a diferença entre alergia alimentar e intolerância alimentar. É uma confusão muito grande, que é muito grande. Bem frequente. Tem uma coisa que eu falo que eu tenho um pouco de arrepio, assim, quando eu ouço o termo alergia à lactose. Porque eu tô falando isso porque entra, né? Então, como eu te falei antes, a alergia é uma resposta do sistema imunológico contra uma proteína. A intolerância é eminentemente um problema do trato gastrointestinal. Então, eu não tenho uma enzima... Vou falar do leite, que é o mais comum, né? O leite tem um açúcar que chama lactose. Se eu não tiver a enzima que quebra essa lactose, que é a lactase, essa lactose vai chegar íntegra no intestino. E aí, as bactérias do intestino vão fazer a festa. Justamente para digerir, elas vão liberar um monte de gases. E aí, gases no intestino dá aquela baita daquela distensão. E aí, uma distensão que pode vir acompanhada de diarreia, de dor, né? Tudo isso. Cólica. Aliás, assim, tolerância à lactose, geralmente, ou em crianças maiores... ou é adulto, né? A intolerância. Claro. Exatamente. Dos bebês com cólica do lactente. Isso. Eu peguei o gancho, né? Assim, a gente já vai. Mas assim, então, alergia é alguma coisa que passa. Intolerância à lactose é geralmente, assim, persistente, né? Uma incapacidade de produzir, né? Ou produzir total ou parcialmente essa enzima que quebra a lactose. Intolerância à lactose primária, quer dizer, aquela criança que nasce sem essa capacidade, é muito raro e é um quadro sindrômico muito importante, mas que ela pode vir, por exemplo, depois de uma infecção por rotavírus, né? Que detona aquela flora intestinal secundária, isso. E que acaba ficando, né, assim, quando é secundário, não é pro resto da vida, é claro, mas assim, um tempinho ele fica... distendido quando entra em contato com o leite. Mas assim, então, vamos, assim, a grosso modo, intolerância, o problema é o açúcar. Alergia, o problema é a proteína. Não adianta você só comer coisas sem lactose quando você tem uma alergia à proteína do leite. Eu acho que isso é um erro que muita gente tem até confunde. aquela coisa do leite A2, né? Muita gente veio falando assim, porque quem tem alergia pode tomar esse leite A2? Nem pensar. Esse leite A2, ele tira uma das frações da caseína. A gente sabe que tem outras tantas proteínas aí no leite de vaca. Para algumas pessoas, ele pode dar, assim, uma digestibilidade melhor, mas ele não deve ser utilizado. É muito importante, assim, justamente por conta da dieta, do tratamento, né? Quem tem intolerância à lactose vai tirar o açúcar e pode consumir aquele produto. Quem tem alergia a leite não pode consumir produtos sem lactose, porque a proteína está íntegra. Só assim, proteína do leite, o que é? Caseína, beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbumina e por aí vai. Quais são os alimentos que mais causam alergia na infância? Então, Juliana, a gente tinha uma lista de 8 alimentos: leite, ovo, soja, trigo, amendoim, castanhas, peixes e frutos do mar. Essa lista vem aumentando cada dia com alguma coisa a mais. Por exemplo, o que eu vejo de alergia a frutas, entre elas banana, que é a campeã de audiências, né? É interessante que os pais sempre acham que é uma fruta bem inócua, né? Mas que é a primeira que começa. E vamos combinar que era, né? Sempre foi a fruta clássica de introdução. A mais fácil, abre ali a massa. Exatamente. Mas são muitas as crianças que apresentam alergia à banana de vários aspectos de sintomas.
desde a anafilaxia. Tem uma outra coisa que chama FPAS, né? Que é Uhum. aquele vômito, os pais falam vômito exorcista, que acontece 3, 4 horas depois, só urticária. Mas acho que a gente vai falar de introdução, não é que não é para dar banana. É claro, meu consultório é um consultório enviesado, só vem né, crianças com alergia, eu acabo vendo bastante. Mas a banana é a campeã, mas eu já vi kiwi, mamão, já vi algumas coisas assim de... enfim, assim, como eu falei, o consultório é enviesado mesmo. Uma vez eu vi uma alergia de uma criança que fazia... Vocês já ouviram falar o que é quincan? Uma laranjinha. Sim, Então, eu nunca tinha ouvido falar. Eu não conheço. Não, Eu tive uma criança com anafilaxia quincan, bem documentada. Então, assim, alergia, na verdade, tem quem pode, não quem quer, né? E o tipo de... não é uma coisa comum. Mas nessa lista, voltando aí nessa lista dos... a gente falava dos Big 8. Esses Big 8 estão, né? Além das frutas, tem um que está aumentando bastante, que é o gergelim. Gergelim é duro, né? Porque muitos restaurantes usam em temperos. Exatamente. E nem sabem que usam. Exatamente. E assim... E acaba tendo muito não escape. é todo mundo que pensa. E ele pode fazer reação cruzada até com as castanhas, né? Que é outra coisa que me preocupa bastante. Basicamente esses. Mas... O campeão ainda é o leite. Eu não sei te falar. O campeão, de uma forma geral, pro pediatra, definitivamente é. Na minha última casuística, mas de novo, como alergista, né? Sim, sim. Não como pediatra, eu tô vendo o ovo, muito comum, assim, talvez até mais do que o leite. É que o leite é o primeiro alimento a ser introduzido na dieta da criança. Então, acaba num período, assim, que ele tem o sistema imunológico e gastrointestinal imaturo. Então, é o que a gente vê mais, de fato. Mas eu tô me surpreendendo com ovo e nem se fale das castanhas, né? Amendoim e castanhas. Mas acho que sim, para a linha de frente, que é o pediatra, o leite acho que ainda é o mais comum. E por último aqui, para a gente terminar essa fase inicial... alguns alimentos, quando a criança começa ali na introdução alimentar, acabam dando aquelas reações de contato no lugar que encosta. Qual é a orientação para as famílias quando isso acontece? Se for só de contato, ali, perioral, Isso. sem aquela pápula, que é aquela coisa meio sobressalente, como se fosse uma picadinha de pernilongo, é muito comum isso, porque a barreira cutânea da criança... é imatura. Então, vai entrar em conta, principalmente quem faz BMW. BLW, que é isso. Desculpa, BLW, né? Assim, a gente não quer dessas esfrega ali. Que esfrega. Exato. Então, coisas muito cítricas ou coisas salgadas. Tem gente que berinjela, faz com shoyu. Isso. É muito, Banana também faz bastante. Pode fazer, principalmente no BLW, como eu falei. Mas, assim, desfregar mesmo e fica só local. Aí a gente orienta, usa um hidratante, aquelas coisas, né, de barreira mesmo, que pode fazer essa película para não entrar em contato. E se ficar desse jeito, com o tempo vai passar mesmo. E, geralmente não evolui para outras coisas mais sistêmicas. Que as famílias confundem bastante e às vezes quando chegam as crianças estão restritas já de vários alimentos e não eram alergias de fato. Precisa tomar cuidado porque uma parte delas tem essa cheirose que a gente fala, né? Essa questão de barreira cutânea no corpo inteiro. Às vezes é uma dermatite atópica mais leve, então precisa ser vista holisticamente. Mas é muito comum e realmente quando é só perioral, não é alergia. Geralmente não é alergia. Vamos falar um pouquinho de APLV agora? Acho que é um dos assuntos, né, que as mães mais têm interesse. Sim. Então, assim, como que você falou, né, os casos realmente têm aumentado. E acho que uma das maiores dúvidas é, sangue nas fezes sempre é APLV? No lactente. A gente já entendeu que sempre e nunca não existe. Não dá pra gente usar aqui, né, na medicina. Não, nem sempre. Então, fissura anal pode dar... a questão da vacinação para rotavírus, né? E não é que não é para vacinar, pelo amor, né? Essa vacina, assim, salvou muitas crianças mesmo. Mas a questão é que a vacina, ela faz uma coisa que a gente chama de hiperplasia linfóide. Ela dá uma inchada naqueles gânglios que a gente tem no trato gastrointestinal. E às vezes isso pode dar um sangramento leve. Sem repercussão. Autolimitado. Aliás, o sangue nas fezes, quando é alergia, também acaba sendo autolimitado, né? A proctocolite, que a gente chama.
Tem muita gente que fala que isso nem é uma alergia, né? É, de novo, uma imaturidade do trato gastrointestinal. Mas é aquele bebê mega saudável, que tá feliz, crescendo, desenvolvendo, que de repente a mãe abre a fralda e tá lá o laivo de sangue e é desesperador, né? Sangue dá aquela impressão, assim, de coisa ruim. Eu falo assim, ó, essa manifestação é aquela mãe... ajoelha e agradece. Que é só isso. Porque essa é a mais benigna das manifestações de alergia a leite de todas. Ela passa, eu falo, com sem ou apesar do médico, 50% até o primeiro ano de vida, 90% até o segundo. E aí, realmente, a gente, como é uma criança geralmente em aleitamento materno exclusivo, a gente faz a restrição da dieta do leite, derivados da dieta da mãe, que precisa ser muito bem acompanhada. Porque só quem faz dieta sem leite, eventualmente sem soja também, né? Porque às vezes os dois andam assim em paralelo. E se você faz corretamente, você sabe que é extremamente difícil seguir a risca essa dieta. Leite é onipresente. Exato. Né? E não é só pela dificuldade social. Tirar o leite de uma nutriz, né? De uma mãe que está amamentando, se não for devidamente corrigido, cálcio, né, ou a substituição por outros alimentos, eu posso levar a uma questão nutricional muito importante do binômio mãe e filho. Sim. Então, até por isso, assim, seja para proctocolite, né, ou para outras alergias, tirar qualquer coisa da mãe que está amamentando precisa ser feito com muito critério e, de preferência, com uma nutricionista do lado. É uma dieta bem difícil de seguir, né, até porque acho que tem que ficar claro que não é só tirar o leite da alimentação, mas a gente tem que tomar cuidado com as contaminações, né? Então, você não pode comer o pão francês da padaria num balcão que se manipula leite, né? Então, acaba sendo, na hora que a gente vai orientar mesmo, é muito mais difícil do que a maioria das pessoas imagina. Muito mais difícil. E quando a soja vai junto, Juliana, a coisa é mais assim, muito pior. Porque a soja, ela é utilizada em produtos industrializados, assim, de uma forma muito generalizada, como uma forma de aumentar o teor proteico daqueles alimentos. O meu doutorado foi em alergia à soja, então por isso que eu sei bem, assim, é um horror fazer dieta de exclusão de soja. Você tira muita coisa da sua dieta. Por isso que precisa estar bem estabelecido que aquilo realmente é uma alergia, né? E hoje em dia, assim, a gente fala muito da introdução precoce de fórmula, né? Como um desencadeante ali para alergia à proteína do leite. O que você tem a falar, Renata, sobre isso? Que é um assunto polêmico, acho também, né? Acho que a introdução alimentar, de uma forma geral, acaba sendo, né? Porque isso muda muito. Eu falo, às vezes dá desespero de estudar, porque você estuda naquele ano, no ano seguinte vem, assim, alguma coisa totalmente diferente. A gente segue, no Brasil, as recomendações da OMS. E isso é diferente do que acontece nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa. O que é a recomendação da OMS? Aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida e, a partir daí, a introdução alimentar de acordo com o valor nutricional dos alimentos, e com o hábito familiar, obviamente, né? Se a família não tem hábito de comer camarão, não tem por que a gente ficar introduzindo lagostim para essa criança. Mas, de qualquer forma, por que eu estou falando isso? Se a gente for pegar os consensos de fora, eles falam, a partir dos 4 meses pode introduzir. Porque eles seguem outras diretrizes. A gente vai falar do Brasil. Depois que fez os 6 meses, a introdução, ela não precisa protelar a introdução de nenhum alimento como forma de minimizar ou de se prevenir as alergias alimentares. Igual era antes, na época que a gente estudou, você dava ovo, 9 meses, 1 ano, mudou tudo. Isso, exatamente. Então, a partir dos 6 meses, a mãe pode introduzir tudo. Não quer dizer que precisa ser tudo na mesma semana, né? Exato. Mas porque você não vai saber o que deu isso, alergia. quem tem... Ele fala da janela imunológica, que também não é um portal, né? Que ele vai fechar, que eu acho que essa é a impressão que muitas mães têm. Exatamente, porque aí você começou a falar... Eu tô falando até isso porque todo mundo tá desesperado. Não, eu preciso dar camarão até 10 meses de idade. Porque não é assim, gente, calma. Mas assim, pegando o que a Ju me perguntou, essa coisa da introdução precoce, nos Estados Unidos, eles viram a introdução do amendoim
entre 4 e 6 meses poderia diminuir a chance de reação. Quer dizer que a gente tem que introduzir entre 4 e 6 meses? Eu estou falando do amendoim, mas poderia ser a leite, o ovo. Não, gente. Aqui a gente vai seguir o nosso protocolo de aleitamento materno até 6 meses, se possível. Mas a introdução, a partir daí, ela pode conter, aliás, ela deve conter o leite, conter o ovo, conter o peixe. Peixe é um alimento super rico em ômega 3. Tem até estudos que falam um fator de proteção do ômega 3 contra as doenças alérgicas. Não protelar para depois de 1 ano como forma de prevenir alergias. Mas seguir, obviamente, os valores nutricionais dos alimentos. Não tem por que ficar introduzindo langostins todos os dias, se a família não tem esse hábito, obviamente. E não é só introduzir, né, Renata? Você tem que, não é tipo, deu uma vez... Pronto, é isso mesmo. E acabou. Exatamente. Você tem que manter na alimentação. Isso né? mesmo. Exatamente isso. Oferta. Eu não sei se eu respondi sua pergunta exatamente, mas assim, ó, não introduzir nada antes dos 4, isso aí é realmente, assim, é taxado, porque essa imaturidade imunológica ainda mais exacerbada, talvez ela possa enxergar aquele alimento ainda com mais facilidade como inimigo, mas também não protelar para depois de 1 ano. E é isso que se fala sobre a janela de oportunidades e tal, mas vamos levar em consideração todas essas questões de valor nutricional dos alimentos e hábito familiar para não ficar uma coisa engessada. Tem que introduzir tudo. Bom senso. Bom senso. E aquele paciente que não consegue ficar em aleitamento materno exclusivo nos primeiros dias de vida, pelo tá na maternidade, por pelo exemplo. motivo que for, e é necessário a introdução de uma fórmula ali na maternidade, primeira semana de vida? Boa pergunta. Porque às vezes a mãe foi um parto cesárea, não teve apojadura, não conseguiu. Às vezes a mãe teve alguma intercorrência. Ou faz hipoglicemia, você tem que complementar. Isso. Sim. Até assim, pensando em hipoglicemia, eu sou bem fã de um banco de leite, né? Isso é uma coisa que todos os hospitais... Mas tudo bem, vamos colocar na realidade. Não tem nenhuma evidência, até assim, antes, há uns 20 anos, se falava que nesses casos, especialmente quando era uma criança de alto risco, porque tinha irmãozinho, porque os pais eram alérgicos, que a gente poderia introduzir uma fórmula, aquelas que a gente chama de hidrolisada, né? Que são aquelas onde a proteína é quebradinha, então mesmo quem tem alergia pode tomar e a chance de reação é muito menor. Não existe consenso que nesses casos de não poder receber, essas crianças precisam receber essas fórmulas hidrolisadas. Não. Elas vão entrar em contato com a fórmula polimérica, que é a normal, né? A de partida. E se caso ela fizer algum tipo de reação, a gente vai substituir, mas aí como tratamento e não como prevenção. Então, não conseguiu, por qualquer motivo, nos primeiros dias de vida, receber o aleitamento materno, vai usar a fórmula até conseguir, sei lá, às vezes consegue por N razões aí, e se não conseguir, vai ficar com a fórmula polimérica mesmo. Não tem evidência de que as hidrolisadas diminuam ou minimizem a chance de desenvolver alergia ao leite. Nem naqueles 3 primeiros dias, né? Nem naqueles 3 primeiros dias. Que é uma coisa muito importante que você está falando. Que muita gente divulga. E é um estudo que fala assim, ó, se você entrar em contato nesses 3 primeiros dias, você pode sensibilizar. Então, quem entrar em contato precisa receber a fórmula de forma constante, né, para ir se dessensibilizando. De novo, assim, é um estudo, não é consenso isso. A gente pede, né, essa coisa da mamadeira na maternidade, é uma coisa que a gente bate, né, assim, se não precisar, muito melhor, justamente por conta disso. Essa sensibilização na maternidade pode acontecer e quem tem uma predisposição genética, não vão ser todas as crianças, a hora que de fato entrar em contato com a proteína íntegra do leite pode vir a apresentar uma reação mais importante. Então, o ideal seria essa questão do banco de leite, exato. né? Se não der, e a gente não tem controle sobre todos os, né, os aspectos aí, vamos observar. Para isso que e aí, o pediatra vai acompanhar. Um gancho aqui, uma coisa, um tema que aparece bastante, assim, filho mais velho teve a PLV. Geralmente a mãe está traumatizada com a experiência do filho mais velho.
engravida de novo e fala, já vou começar a dieta agora, antes de nascer. Poder responder isso. Então, me conta sobre isso. Tem uma historinha que, geralmente, assim, eu conto quando me falam isso, é assim, porque isso é uma das coisas que mais mudou, né, de uns tempos pra cá. Olha só que eu vou falar pra vocês, quando a Kate Middleton engravidou, os tabloides britânicos, extra, o Kate Middleton tá grávida do primeiro filho. Por quê? Porque ela havia ido numa festa e estavam passando canapé de manteiga de amendoim e ela recusou. Porque na época, realmente, assim, para evitar que a criança fosse alérgica, eles falavam, então tira leite, eu tô falando do amendoim, mas poderia ser o leite, poderia ser o ovo e tal. Isso foi completamente por terra. Porque se você tirar qualquer alimento da mãe que está grávida e que está passando pela placenta os fatores de proteção, se eu não tiver contato com essa proteína, eu não vou passar fator de proteção junto. Então, não é só que você pode não fazer bem, você vai fazer mal. É o contrário. É o contrário. Exatamente. Nem na gestante e nem na mãe que está amamentando. Por isso que eu falei antes, né, da história lá se a criança, da fórmula hidrolisada, se a criança fizer reação, a gente tira, mas aí como tratamento e não como prevenção. Então, mesmo que eu tenha um irmãozinho com alergia a leite, com alergia a amendoim, qualquer alergia que seja, não é para a mãe restringir nenhum alimento durante essa gestação, porque ela pode privar o seu bebê, seu novo bebê, do contato dessas proteínas que vão vir junto com fatores anti-alergia, né? Que é a tal da IgG, que vai proteger essas novas reações. Não se tira nada, nem da gestante e nem da nutriz que a mãe que tá amamentando, salvo eu tenha sintomas clínicos. Depois, né, na amamentação. O que eu acho bem interessante, a gente estava falando da introdução alimentar precoce, proteção, janela imunológica, mas, querendo ou não, as crianças que estão em aleitamento materno, a gente já está fazendo isso durante o aleitamento materno, né? Já está expondo essas proteínas. Exatamente. Isso, Juliana, junto com as proteínas, um monte de fator de proteção, né? Exato. Que é IgG, que são os probióticos mesmo do leite materno. O leite materno é uma benção, não tem o que falar. Sim. Por isso que a gente até fala assim, ó, crianças que são amamentadas não necessariamente vão ter menor chance de ter alergia. Mas comparado com qualquer outra fórmula, só tem o benefício. Então, continuamos falando até 6 meses de forma exclusiva, quando possível, e aí manter com a introdução dos alimentos sólidos, segundo a OMS, até 2 anos, pelo menos. E aproveitando esse gancho, assim, dessa fase de introdução que a gente falou, dos alimentos, de APLV, acho que falar um pouco de um assunto que eu acho que não é tão difundido, eu acho que as pessoas precisam conhecer essa entidade também, que às vezes não é só uma alergia, né? Então, falar um pouquinho sobre a esofagite eosinofílica, que eu acho que é uma coisa que é um tema pouco difundido e que eu acho que o número de casos, eu que tenho visto também, tem aumentado bastante, porque eu acho que também se faz mais o diagnóstico, se pensa mais nisso. Então, o que você conta pra gente de novo, que eu sei que você tem novidades quentíssimas aí também. A verdade, eu acabei de voltar de um meeting lá fora, assim, que foi uma reunião mundial só de experts em esofagite eosinofílica. É uma doença que tá me deixando preocupada. Porque de todas as manifestações das alergias alimentares, parênteses, esofagite eosinofílica não necessariamente precisa vir junto com a alergia alimentar. Mas é que, como eu vejo basicamente a alergia alimentar, eu vejo muito essa correlação. Está aumentando demais. Isso é um diagnóstico difícil porque tem uma interface muito grande de algumas questões muito normais na infância, tipo, meu filho não come. Então, que parece comportamental. Exatamente, e sempre é isso. Exatamente. Então, geralmente, essa criança tem um estigma atópico, né? Assim, traduzindo, ele tem outras manifestações, assim, que mostram, essa criança me parece que tem um perfil, assim, mais alérgico. Pode ser dermatite atópica, as crianças mais velhas, a gente vê rinite, asma. Mas depois, de trás para frente, é uma criança que teve um refluxo mais exacerbado. Às vezes, uma doença do refluxo gastroesofágico, não só um refluxo fisiológico. E que quando introduziu a alimentação complementar, ao invés de melhorar, que é o que a gente acaba vendo,
ela às vezes até piora. Uhum. E é aquela criança que começa com uma recusa, inapetência, desde essa hora da introdução alimentar e que parece que a coisa só vai piorando. E o que é essa tal dessa esofagite eosinofílica, né? Essa inflamação? Eu explico de uma forma assim bem leiga. Então, eosinófilo é a célula da alergia. Uhum. Se ela está no esôfago, ela causa uma inflamação e todo mundo que já teve azia sabe o que é quando o alimento passa. Queima. A criança não vai falar, mamãe, estou com pirose. Mas ela vai manifestar esse incômodo, essa dor, de que forma? Recusando. O momento da alimentação para essa criança é um horror. Ela cria, às vezes, memória de dor desde o primeiro ano, quando ela começou essa introdução. Então, a gente precisa ficar muito atento. Ainda existem, graças a Deus, mais crianças sem esofagite do que com esofagite. Mas é uma coisa que se a gente tarda o diagnóstico, o início do tratamento, adulto. Muita gente. A gente pode levar a uma inflamação tão importante nesse esôfago que depois é mais difícil de reverter. Então, e fora isso, assim, para quem tem alergia alimentar junto, aquele processo inflamatório faz com que quantidades ínfimas, às vezes traços de algum alimento sabidamente alérgico, levem a reações anafiláticas. Então, a gama de manifestações da esofagite eosinofílica muitas vezes vai além de só essa recusa, essa inapetência. Até porque o esôfago, ele é meio flexível e às vezes ele se adapta. Então, você questiona, é uma criança que vomita? Não. Mas é uma criança que demora para comer? Nossa! Como você sabe, doutora? Engasga. Ele sempre é o último. Que engasga, que tem entalos frequentes, que tem um refluxo, mas numa idade que não é mais para ter refluxo. Que para comer carne, a mãe precisa picar bem pequenininho. E que na hora da refeição, ele precisa sempre de um líquido do lado para ajudar a engolir. Então, precisa... E às vezes, assim, é só no final da consulta que vem... essa, né, assim, um que você fala, não, vamos direcionar, sem sugestionar, mas vamos direcionar, porque realmente precisa ser feito. E o diagnóstico é só feito mediante endoscopia. É um negócio super legal de se fazer na criança, mas é a única forma da gente saber, não só o diagnóstico, mas qual que é o processo inflamatório atual, para saber até qual medicação que a gente vai ter que entrar. Mas saber que também tem o tratamento, né? Por isso que é importante pensar e fazer o diagnóstico. Exatamente. Até para não chegar na vida adulta, adolescente ali com estenose e tudo mais. Estenose, né, até para deixar mais claro, assim, é que o processo inflamatório fica tão forte que é uma cicatriz, assim, que não volta mais. O esôfago fica duro. Quantos adultos precisam fazer dilatação esofágica porque esse diagnóstico não foi feito antes? Então, ficar de olho, porque isso realmente é uma das coisas que está bombando aí, né? Nas novas manifestações. E aí, acho que falar um pouquinho, né, dessa... Uma coisa que acho que está muito na moda também, Renata, hoje em dia, desses testes de IgG. Pra você ter arrepios. Esse eu não posso nem ouvir quando eu tô com líquidos na boca, porque... Exato. Que é a moda do Instagram, né? As pessoas ficarem postando essas coisas. Eu fiz IgG, não sei quantos alimentos, aí faz dietas extremamente restritivas. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa, pessoas sérias que confiam na ciência, desmistificar, né? Esse assunto me dá até pirose, vamos dizer assim. Eu acho que eu falo tanto, os meus alunos lá do Einstein, eles criaram assim, Renata, hashtag IgG não. A impressão que eu tenho é que essa parte é enxugar gelo, porque quanto mais se fala, mais a gente vê por aí. Eu vou te explicar por quê. Não é porque eu não gosto do IgG, não é isso. Alergia alimentar, tecnicamente falando, ela pode ter envolvido aquela IgE, que a imunoglobulina que dá aquelas ações mais imediatas. Então, comer os segundos, né, às vezes até 2 horas, dá aquelas reações que a gente falou no começo. Vermelhidão na pele, inchaço de olhos, de boca, pode levar a anafilaxia e tal. Do outro lado, tem aquelas que a gente fala, mediadas por célula. O que é isso? Linfócito T. Que são principalmente os bebês, que pode dar sangue nas fezes, pode dar
Cólica. Pode dar refluxo exacerbado. São mais do trato gastrointestinal. Então, são esses dois mecanismos. A IgG, na alergia alimentar, ela funciona como antídoto. Então, quando eu tenho a IgG presente ante uma IgE, é um bom sinal. Quer dizer, né, ela está protegendo aquela alergia. Aí o pessoal começou a fazer esses exames de IgG, como se isso diagnosticasse a alergia. E aí, o que é... Assim, ó, nós, que somos adultos, comemos tudo, né, sem problemas de alergia. Se nós fizermos, vai vir super colorido, né? Porque o negócio é em cores. É claro, a gente tem proteção. A questão é que o pessoal tá pedindo isso e retira da dieta da criança... Faz exclusão. De tudo que vem positivo. Mas é claro, tudo vai vir positivo. E aí... E muitos adultos fazem isso, eu ia falar isso. Clínicas, exatamente. Aí o pessoal fala assim, não, mas depois que eu tirei o glúten e a lactose, minha vida mudou. É claro, né, assim, você vai emagrecer, porque tudo que tem caloria vai ter glúten e ou lactose. Mas não dá. Esse negócio não serve para intolerância. O pessoal fala, não é então para alergia, é para intolerância. Não é para nada. Esse tipo de exame, eu não sei por que tem o aval da Anvisa. Para mim, assim, solicitar isso como forma de diagnóstico tá próximo do crime. Picaretagem. Mas, em outras palavras, é isso mesmo. Eu tive o caso de um menino de 4 anos que, por conta de um exame desse, tiraram todas as fontes de cálcio da criança, né? Ele fez fratura espontânea de fêmur pulando corda. Nossa! Para vocês verem, assim, como por isso que eu falo que isso beira o crime. Não é IgG para alimentos, não tem função nenhuma, não deve ser solicitada sob nenhuma hipótese. Assim como tem várias coisas, né? O pessoal é criativo por aí. Tem o negócio de avaliação de cabelo, eletrodermo, tem várias coisas. Não, gente, assim, diagnóstico é anamnese, essa coisa da história. É muito importante Até isso. Até porque eu acho que isso vale falar, assim, se você faz tem uma suspeita, muitas vezes sem ter suspeita, acho que os exames são coletados e vem lá uma IgE positiva. Isso, eu ia falar exatamente. Você necessariamente vai fazer a exclusão, acho que isso também precisa ficar claro. Excelente, Lígia, isso até assim, mais voltado assim pro perfil, né, dos nossos colegas médicos, mas assim, sem suspeita clínica, a chance de falsos positivos das IgEs, a IgE é um exame que é confiável, desde que seja bem interpretado. Sim. Mas assim, o positivo, 50% de falso positivo. E se você for pegar, por exemplo, aquelas alergias do primeiro ano de vida, sangramento nas fezes, cólica, que a gente fala que é não mediada por IgE, vai pedir os exames de IgE, que é o antigo RAST, né? Hoje em dia a gente chama de IgE específica, vai vir negativo, é claro, não tem IgE no meio, isso não descarta a alergia. Então, assim, tem alguns exames que nem por decreto devem ser solicitados caso da IgG. Os exames que avaliam IgE para alimentos, ele tem um papel bem legal, desde que ele seja solicitado... Com suspeita clínica. Exatamente, com suspeita clínica e seja bem interpretado. Exato. Né? E a gente tem que saber que existem diferentes formas, mecanismos envolvidos, que se eu solicitar sem... nos mecanismos, aliás, nos sintomas que não tem aquela IgE, vai vir negativo e não é por isso que eu descarto que essa criança tem alergia. Assim, ó, na dúvida, deu alguma coisa, manda pro alergista. Exato, é isso, eu acho. Ainda mais alergia alimentar, que é um campo que muda muito, muda toda hora, tem muitas coisas específicas. Então, assim, quem não sabe mexer, é melhor não mexer. É melhor não mexer. E aí, Lígia, eu vou ter que pegar esse gancho que você falou, porque muitas crianças, por exemplo, com broncoespasmo, né, o bebê chiador, por exemplo, que aí vamos fazer um check-up de alergia. Criança pequena vai solicitar IgE para tudo e vai vir um leite baixinho lá, pronto. Tira o leite da criança, achou a causa. Então, não é assim. Precisa ser avaliado, interpretado com muito critério, justamente para não ser excluído desnecessariamente, sem suspeita clínica. Lembrando, última coisa antes de interromper vocês, lembrando que asma e rinite, como sintomas únicos e isolados, praticamente assim, não tira alimento porque a causa aí é
inalantes. Acho que isso é importante poeira. falar. Atira no leite, na criança asmática. Vamos investigar, né? Assim, os ácaros, os epitélios, as outras questões e deixar o leite, né? Assim, quietinho. Tudo, né? Eu falo assim que o leite é culpado por qualquer coisa, pelas guerras, pelas tudo é a culpa do leite. Renata, qual que é a principal mensagem que você gostaria que os pais e os profissionais de saúde que estão vendo aqui levassem? Eu acho que eu vou pelo caminho, Juliana, daquela primeira coisa que a gente conversou lá, do sub e do super diagnóstico. Então, uma criança que não é diagnosticada, começando pelo sub apropriadamente, ela pode ter uma série de problemas, desde falta de ganho de peso, de crescimento, desenvolvimento adequados, até uma anafilaxia. Uhum. Tem problema aqui. Mas essa questão aqui me preocupa bastante também, que é o superdiagnóstico. Então, nem tudo que se coloca na boca e faz mal é necessariamente alergia. Estigmatizar uma criança, rotular uma criança como alérgica, vai trazer uma série de questões psicológicas, nutricionais, emocionais. Então, a mãe, já falei, a mãe e o pai são as pessoas que mais conhecem a criança. Viu alguma coisa de errada? Leve para o seu pediatra. Que o seu pediatra seja um profissional que segue as linhas, né, de medicina baseada em evidências. Ciência. Muito cuidado com o que a gente vê aí nas redes sociais. O meu prazer maior de estar aqui com vocês é porque eu respeito imensamente vocês e o trabalho que vocês fazem com seriedade, baseado em ciência. Eu gostaria que isso se espalhasse cada vez mais, mas infelizmente não é isso, né? As redes sociais, às vezes, trazem alguns problemas para a gente. Então, buscar na fonte informações de qualidade, justamente para não retirar desnecessariamente qualquer tipo de alimento da dieta de uma criança em formação. Obrigada, viu, Renata, pela sua presença, foi um prazer. E eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar é isso, que a informação muda, né, a informação certa, muda o cuidado, muda a condução. E quando a gente fala de criança, você ter essa coisa da prevenção, de ter um embasamento, acho que muda o destino vida, né? Mesmo, muda a promoção de saúde do futuro, que é o intuito mesmo da nossa área, né, da puericultura e da alergia também. Obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer. E obrigada por estar com a gente aqui no Além da Consulta. Um grande prazer. Muito obrigada. Para vocês que assistiram até aqui, muito obrigada. Se gostou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com quem vocês acham que vai gostar desse episódio.